O Henrique vai viajar hoje, Maurício. Segundo vai hoje? Então vamos entrar nesse assunto. Que história é essa? Quer dizer, o moleque que é um azougue, que a gente está contando para jogar na ponta direita, já vai ser vendido por quê? Por uma paçoca e um Guaraná Brahma? E jogou muito bem nos últimos 3 jogos que ele entrou, mesmo com poucos minutos. Bom, Maurício, a grande questão é que o São Paulo, como disse o Belmonte, precisa desesperadamente fechar o seu ano no azul. E para fazer isso, né, já que as receitas de outras formas elas não aumentam, né, e a parceria com fundos, empresários, gregos, troianos, enfim, de qualquer nacionalidade ainda não são fechadas, São Paulo vai vendendo seus ativos, que é a única coisa que resta. E aí a informação dada aqui alguns minutos atrás pela jornalista Isabela Gianola, né, do jornal Lance. E confirmada pelo Alexander Vieira. Sim, confirmada pelo Alexander Vieira, dá conta de que o São Paulo aceitou a proposta do CSKA Moscou pelo Henrique do Carmo. A janela russa se encerra hoje e o jogador deve viajar na parte da noite dessa segunda-feira para acertar os últimos detalhes, né? O Henrique já tinha recebido, segundo a Isabela, 2 propostas, Maurício, uma de 3,5 milhões de dólares e outra de 6 milhões de dólares, que o São Paulo considera baixa. O nosso querido Alexander Vieira, né, nosso parceiro de Sexta Tricolor, ele tá para apurar o valor exato, mas ele acha que deve ser alguma coisa perto dos 8 milhões de euros. Então, o São Paulo aí vende o Henrique do Carmo mais ou menos pelo mesmo valor que vendeu o Alves, né? E que um pouquinho diferente. Eu não sei, precisa ver. O Alex deve, o meu xará deve saber aqui qual que é a porcentagem. Quantos por cento São Paulo tem do Henrique? Do Henrique, 85%. Então, 8 milhões de euros, São Paulo fica aí com um pouco mais de 6 milhões aí, né? Enfim, então não é 8 milhões, não é nem isso para o São Paulo, é isso? É 8 milhões. É o valor da negociação, né? E o São Paulo. Ainda a gente vai chegar. Interessante disso. É muito pouco. Que jogando horror, aqui né? na conversão, esses 8 milhões dão mais ou menos 51 milhões de reais. Se você pega a apresentação feita pelo Comitê Financeiro ao Conselho Deliberativo, aquela que São Paulo não disponibilizou, mas o GE teve acesso à apresentação, e depois eu também tive, né? Mas você tem aqui que o São Paulo que esse comitê estava projetando, ainda sem as negociações sem as negociações do Matheus Alves e do Lucas Ferreira, estava projetando um déficit de 118,6 milhões de reais. Contando o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, eles mesmos colocaram que o déficit ainda seria de 48,6. Ou seja, com a venda do Henrique, já se passa para uma projeção de superávit, porque mesmo que não vá ficar tudo para o São Paulo, você tem o pagamento dos outros percentuais, ele entra em separado. Então, ainda não vai entrar direto no superávit só com a venda, mas você facilita o seu trabalho para chegar no superávit. A minha grande preocupação disso não é nem o superávit, ainda mesmo quando eu vi a apresentação, óbvio que os caras têm muito mais dados do que eu, mas quando eu vi a apresentação, ainda falei, não me convenceram de que não vai dar para ter superávit. E agora, menos ainda. A minha preocupação é para o ano que vem, porque aí você já vai ter vendido Matheus Alves, William Gomes, Ângelo, Lucas Ferreira, Henrique do Carmo, e quem você vai vender o ano que vem? O Luca, né? Sobra o Luca, o Rodriguinho. Mas é uma liquidação, cara. 8 milhões de euros por tudo, vai ficar 6,5 para o São Paulo. O jogador que é uma joia. O Bahia. O Bahia acabou de negociar, né? O Lúcio Rodrigues, 22 anos, com o Neon, da Liga Saudita. 22 milhões de euros. 22 milhões de euros.
20 fixos e mais 2 por bônus aí. Se você somar o Ferreirão, o Matheus Alves e o Henrique Carmo por esses valores que foram divulgados, 8 mais 8 mais 6, você tem aí 22 milhões. E, né, aí eu queria até perguntar para o meu xará aqui se tem alguma atualização. Pode ser que o Patrick se junte a esse bonde. Como é que está a negociação do jogador com o time do Chipre, o Ale? A negociação tinha ido para o espaço no sábado, porque os cipriotas resolveram mudar os valores, que já não eram lá muito altos, e resolveram mudar os valores e as condições. E o São Paulo não aceitou, e a expectativa no sábado era de que o negócio tivesse sido encerrado. Não ouvi nada a respeito de mudança desse cenário desde então. Não acredito que seja impossível de voltar, de dar um jeito de vender ainda, mas, pelo menos na última informação que eu tinha, parecia bem menos provável. Bom, Maurício, queria que você avaliasse aí quanto de falta realmente vai fazer o Henrique do Carmo, né? Você falou aí na sua fala inicial, mas a verdade é que ele também era considerado um reserva, né? Ele tinha alguma chance ali de entrar, e quando entrava fazia uma fumaça, como você bem disse, mas o Crespo está apostando totalmente nesse novo esquema com 2 atacantes mais, digamos, definidores, né? Menos velozes. Como é que você vê o São Paulo daqui para frente? O Henrique, ele estava na frente, né, de todos os garotos, mas ele se lesiona. E daí ele acaba perdendo espaço. O Ferreirão vem e toma ali a preferência de jogador da base para entrar pelo lado direito. Quando sai o Ferreirão, fica só o Henrique, e que entra mostrando muita personalidade, né? Que podendo ser um jogador, inclusive, mais promissor que o próprio Ferreirão. O São Paulo, ele perde como opção pela ponta. O time tem que ter ponta na reserva, e nada melhor do que ter os moleques da base para isso. O Luca pela esquerda, o Henrique do Carmo pela direita. Aí a gente nem lamenta a venda do Ferreirão, a não ser pelo preço que foi baixo, né? Agora, ele fica, o clube fica sem um garoto pela ponta, e mais, o clube deixa de ganhar mais com uma promessa que está se mostrando realidade. Ele está mostrando que tem personalidade. Então, esse menino, daqui a 6 meses, sei lá, no final da temporada, a depender do quanto ele conquiste de espaço, pode valer o dobro disso, né? Mas o São Paulo, o desespero do São Paulo, porque incompetente que é essa direção, gastadora, perdulária, acaba não cumprindo a promessa de gastar o que está previsto no orçamento, e continua essa gastança, não consegue equilibrar as contas e vai dilapidando, vai liquidando o maior patrimônio que o São Paulo tem, a maior chance que o São Paulo tem de diminuir essa dívida, sair do buraco, que é a sua base, que revelou no ano de uma safra incrível, campeã da Copinha, todos esses moleques que vão sendo vendidos, nenhum deles por mais de 10 milhões de euros. Então, toda a falácia... Nenhum deles por mais do que 8 milhões de euros. O Ferreirão foi quanto? Acho que tinha lá, né? 8, e aí tinha bônus ainda. Isso aí, subiu um pouquinho. Toda a falácia, o Belmonte está desmoralizado, né? Quando falou que nenhum mais, acabou essa farra, acabou a festa, nenhum vai ser vendido por menos de o quê? 2 dígitos? Quer colocar esse vídeo? Quem comprou barato, comprou? Isso, continua comprando barato. Deixa eu achar que eu vou dar para ler colocar. Nefasta que está dilapidando as joias do tricolor por preço baixo. A gente aceita o William Gomes, tudo bem, tinha que vender ali os primeiros, né? Olha, paciência, tal. Só que a partir de agora, de novo, né, com possibilidades de entradas de novos recursos, com o dinheiro que chegou da venda do William Gomes, da venda do Ferreirão. Quem mais que foi vendido? Qual outro garoto que foi vendido? O Matheus Alves, né? O Matheus Alves, quer dizer, esses 3... Vem o dinheiro deles e a diretoria não consegue minimamente dar uma atenção para a questão esportiva envolvendo os caras da base. Isso é investimento. Segurar o Henrique do Carmo é investimento, porque ele é um moleque que pode ser vendido, repito, pelo dobro
no final do ano, no começo do ano que vem. Ainda mas mais, né, Maurício? A dilapidação do patrimônio da base tricolor por preços ridículos. São preços ridículos em relação aos outros times brasileiros que vendem. Acabei de falar, o Bahia vendeu o uruguaio Lúcio Rodrigues por 20 milhões de euros, gente. 20 milhões de euros. E ainda mais, Maurício, você for pensar que o São Paulo está em vias de, né, prestes a aceitar uma proposta, né, pelo investimento na base, né? Ou seja, um investimento que o São Paulo pode recuperar 50 milhões aí para melhorar seu caixa, né? E evitar que vendas como essa, né, sejam feitas de maneira apressada. Mas o São Paulo agora tinha uma geração talentosa e que chegou a se mostrar em campo no profissional. Não consistentemente, porque estamos falando ainda de garotos de 18, 19, 20 anos, mas que em alguns momentos eles provaram que eles não estavam ali de graça. Né? O Matheus Alves teve jogos bons, o Ferreirão teve jogos bons, o Henrique Carmo teve jogos muito bons agora no fim, de novo, com poucos minutos. E agora o São Paulo está partindo para um caminho completamente oposto, porque o Sub-20 não está preparado para subir. Mesmo que o Sub-20 venha a ganhar o Campeonato Paulista da categoria agora nesse ano, o que é uma possibilidade, que é mata-mata e tudo mais, mas você vai ver o elenco que está jogando, são poucos jogadores que estão preparados para o profissional, não só em termos de técnica, mas também em físicos, né, e de idade. Tem muito jogador no Sub-20 hoje que tem 18 anos, 17 anos até, o que e é bom você ter esses garotos no Sub-20, porque isso ajuda eles a amadurecer. Só que você tem que fazer isso aí num projeto de transição. Você não vai subir o moleque de 17, 18 anos direto para o profissional. Você faz isso, quando o São Paulo tentou fazer isso, poucas vezes deu certo. Tanto é que o Henrique ficou treinando o ano passado inteiro na Barra Funda, mas ele jogou os minutos finais de um único jogo, né? E não jogou a copinha. E não jogou a copinha, no fim das contas, porque o Zubeldia quis levá-lo para os Estados Unidos. O próprio William Gomes. Uma história, né? Não sei se você tem essa informação também, Xará, mas que ele também, lá na Barra Funda, ele também não viu com bons olhos descer, né? Ao contrário do que fez o Negrutti, por exemplo. O Negrutti quis descer para jogar a copinha, né? Sim, mas no caso dos Estados Unidos, a questão foi que o Zubeldia queria levá-lo para os Estados Unidos, mas ele ter passado o ano passado inteiro na Barra Funda foi porque ele não queria descer. Os empresários dele falaram, não vai descer, fica aí, mas ele não vai jogar. Não, fica aí, uma hora ele joga, e não jogou. O São Paulo fica nessa política de que todo jogador é o novo Beraldo, que vai só treinar por um ano e depois vai subir e vai arrasar, e as coisas não são bem assim. Teria sido muito melhor para o Henrique ter passado ano passado no Sub-20, e aí depois jogado a copinha, e só agora ser promovido ao profissional, do que o que acabou acontecendo. A gente tem o Igão também, que treinou boa parte do ano passado com o profissional, e esse ano passou a maior parte do tempo no Sub-20. É até melhor para ele estar no Sub-20, mas você perdeu um ano lá atrás. Não foi um ano inteiro, mas foram mais de 6 meses. Então você precisa ter uma política decente para isso. E olha que a gente está falando de jogadores de linha, porque no gol tem sido ainda pior. Porque o jogador sobe sem a mínima perspectiva de ganhar minutos e fica lá até sair, como o Lucas Perry, como o Thiago Couto, e aí agora o próprio Leandro, e a gente vai ver o que vai acontecer com o Young, que vai renovar contrato, que precisa renovar contrato antes do fim do ano que vem.